Olá, amigos. Aqui é o Tom do Watchman River. Obrigado por estarem comigo. Espero que estejam bem. Hoje é sexta-feira, 17 de abril de 2026 e temos muita coisa para falar, pois estão dizendo paz, paz, paz no Oriente Médio. Vamos falar sobre isso. Primeiro quero ir às Escrituras, o que é fundamental. Estou em God's Promises for Your Every Need, um livro só de Escrituras, na página 5. Jesus é seu Senhor. Vamos ler alguns desses versículos. Filipenses 2, 9 a 11. Portanto, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Me dá um amém. Obrigado, ouvi isso. Vamos a Romanos 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você já foi salvo? Eu espero que sim. Você pode ter uma nova vida hoje. Você pode ser salvo hoje. Continue assistindo. Em breve compartilharei o Evangelho e você pode ter uma nova vida hoje. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos para 1 aos Coríntios 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, e que recebestes de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Portanto, glorificai a Deus em vosso corpo e espírito, que são de Deus. Vamos para Atos capítulo 2, versículo 36. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel que Deus constituiu este Jesus, a quem vocês crucificaram, tanto o Senhor quanto Cristo. Eu amo muito essa passagem das Escrituras. Salmo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor, que diariamente nos carrega de benefícios, o Deus da nossa salvação. Salmo 73, versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. E mais um. Salmo 86, versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto para perdoar, e abundante em misericórdia para com todos os que te invocam. Amém. Que passagem linda. Tudo bem. Como vocês estão hoje? Espero que estejam bem. Avisem nos comentários. Vocês sabem, estamos ouvindo muito sobre isso agora. Estamos ouvindo muito sobre paz no Oriente Médio, uma paz duradoura. É isso que está sendo previsto. Eu não entendo, mas é isso que está sendo previsto. Há um cessar-fogo em andamento no Irã. Desde a noite passada, um cessar-fogo aconteceu entre o Líbano e Israel. E nós vamos chegar ao ponto sobre isso em breve. Mas eu só quero dizer que entendo, do ponto de vista do mundo, como tudo isso parece. Sabe, paz no Oriente Médio. Quero dizer, fala sério. Nós vimos conflitos no Oriente Médio praticamente a minha vida inteira. E, sabe, a ideia de paz no Oriente Médio parece tão boa e tranquila, não é? É tão ótimo, parece ótimo no papel. E eu sei que o mundo olha para isso como, por favor, cessar fogo no Irã, cessar fogo no Líbano. Vamos logo passar para a paz. E sabe de uma coisa? Eu poderia me empolgar com isso e dizer, isso é ótimo, mas tem só um problema. E esse problema e a maioria de vocês sabe qual problema estou prestes a mencionar. Tipo, nós conhecemos a palavra de Deus. E nós sabemos os tempos em que estamos vivendo. E sabemos que a maior parte do Oriente Médio não quer, não todos, mas a maioria do Oriente Médio não quer que Israel exista. E isso é um problema espiritual. Isso ocorre desde a aliança de Deus com Abrão. Isso vem acontecendo desde aquele momento. Satanás tem tentado frustrar os planos de Deus desde então, e nada mudou porque Israel, não estou falando do governo de Israel agora, estou falando de Israel, a nação, a terra e o povo pertencem a Deus, e ele tem um plano para eles. E ele vai executar o seu plano.
E Satanás sabe disso. Então é por isso que não todos, mas a maioria do Oriente Médio não quer que Israel exista. É um problema espiritual. É por isso que eu sempre digo que é uma questão espiritual. É uma questão espiritual. Existem forças espirituais da maldade que não querem que Israel sobreviva, e elas estão fazendo o máximo para tentar impedir isso. Agora, eu também poderia concordar se Israel não tivesse se tornado uma nação em um só dia, lá em 14 de maio de 1948. E isso foi um cumprimento, provavelmente o maior cumprimento profético de toda a nossa vida. Isso cumpriu Isaías 66:8. Israel tornou-se nação em um dia. E Jesus disse que a geração que visse isso não passaria até que todas essas coisas se cumprissem, falando sobre todas as coisas até a sua segunda vinda. Sabem, pessoal, em 14 de maio deste ano, Israel faz 78 anos. Você ainda precisa somar o tempo da angústia de Jacó a esse número. Você precisa somar os 7 anos da tribulação a esse número. Eles completam 78 anos e estão envelhecendo. Jesus disse que não passariam antes de sua segunda vinda. Estamos vivendo nos últimos dias. É por isso que, quando eu olho para todas essas coisas acontecendo no Oriente Médio, eu não digo apenas, bem, isso é só um obstáculo no caminho, e vai haver paz, e vamos ter alguns anos de paz. Depois pode começar a agir. Não, estou aguardando Jesus neste exato momento, dia após dia. Estou olhando para cima, pois acredito que estamos tão perto do fim desse período. Paulo disse que não precisava nos escrever sobre tempos e épocas, pois saberíamos. Sabe, conforme esse dia se aproxima, nós saberíamos. E sabe, estamos nos últimos dias. Não me importo se zombam de mim por isso. E zombam, eu não me importo. Fui enviado para este rio atrás de mim para proclamar que ele está voltando em breve. Isso foi há 4 anos. Agora estamos 4 anos mais perto. Eu disse em 7 de outubro de 2023, quando a guerra começou, após as atrocidades do Hamas contra Israel. Essa é a guerra que levará ao arrebatamento. E agora já se passaram quase 3 anos. E sabe de uma coisa? Esta é a guerra que vai levar ao arrebatamento da igreja, o harpazo. Estamos nesse período de tempo. Israel vai completar 78 anos em 14 de maio. Essas pessoas estão ficando velhas. Então agora vou entrar nos detalhes do que aconteceu nas últimas 24 horas que levaram a essa conversa sobre paz duradoura no Oriente Médio. Certo. Ontem de manhã, por volta das 11h30 no horário de Nova York, o presidente Trump postou isso na sua rede social Truth Social. Acabei de ter uma excelente conversa com o altamente respeitado presidente Joseph Aoun do Líbano e o primeiro-ministro Bibi Netanyahu de Israel. Esses dois líderes concordaram que, para alcançar a paz entre seus países, eles iniciarão formalmente um cessar-fogo de 10 dias às 17h horário da costa leste dos Estados Unidos. Na terça-feira, os dois países se reuniram após 34 anos em Washington, D.C. Com nosso secretário de Estado, Marco Rubio, eu ordenei ao vice-presidente Vance e ao secretário de Estado Rubio, juntamente com o chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Raising Kane, que trabalhem com Israel e Líbano para alcançar uma paz duradoura. Foi uma honra resolver 9 guerras no mundo, e esta será a 10ª. Então vamos fazer isso, presidente Donald J. Trump? Fim da postagem dele. Tem um problema que muitos já perceberam, especialmente quem me assiste todo dia. Essa guerra não foi entre Líbano e Israel. É entre o Hezbollah e Israel, não entre Líbano e Israel. E tem outro problema. O Hezbollah tem um exército mais forte que o do Líbano. Tem alguns problemas aí. Mais tarde, o presidente Trump enviou isso. Além da declaração que acabei de emitir, vou convidar o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, e o presidente do Líbano, Aoun, para a Casa Branca para as primeiras conversas significativas entre Israel e Líbano desde 1983, há muito tempo atrás. Ambos desejam paz e acredito que isso ocorrerá em breve. Onde está o Hezbollah? Ninguém comenta sobre ele. Esse é um grande problema lá, não é? Me avise se discordar. O problema é o Hezbollah. Então Líbano e Israel concordaram com um cessar-fogo de 10 dias. Trump anunciou o cessar-fogo no Líbano. Ele disse que Israel e o governo libanês concordaram com isso, mas o Hezbollah concordou com isso? Foi isso que o Israel Today disse, pois essa é a principal questão.
O Israel Today compartilhou um vídeo deles comemorando em Teherã na noite passada, e ele disse que, em Teherã, eles veem o cessar-fogo no Líbano como uma vitória sobre Israel. O Hezbollah foi salvo. É assim que os iranianos que apoiam o regime veem isso. Sabe, eles encaram isso como uma vitória. Este é o anúncio do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre o cessar-fogo entre Israel e Líbano. Vamos lá. Atores armados não estatais no Líbano, eles estão falando do Hezbollah, devem ser desarmados. Somente as forças de segurança libanesas estão autorizadas a portar armas. Eles não são tão fortes quanto o exército do Hezbollah. Vamos continuar. Próximo ponto. É responsabilidade do governo do Líbano impedir que o Hezbollah e outros atores armados não estatais ataquem os vizinhos do Líbano. Próximo ponto. O cessar-fogo não impede Israel de tomar todas as medidas necessárias em legítima defesa a qualquer momento contra ataques planejados, iminentes ou em andamento. Israel ainda está livre para atacar o Hezbollah se o Hezbollah estiver representando uma ameaça. E o cessar-fogo e o progresso em direção a um acordo mais permanente dependem do Líbano demonstrar sua capacidade de afirmar sua soberania sobre todo o país, ou seja, retomar o controle do país das mãos do Hezbollah. Sabe, eles estão falando muito sobre paz e dizendo que isso pode dar certo. E eles realmente estão falando sobre o Líbano fazer parte dos acordos de Abraão e tudo parece ótimo. E o Hezbollah? E lá vamos nós. Isso é do Israel Today, de cedo hoje de manhã. Um alto funcionário do Hezbollah disse ao canal de notícias americano NBC, abre aspas, estamos satisfeitos com o cessar-fogo e não temos intenção de nos desarmar. Esse era um dos pontos. Lá vamos nós de novo. Esse era um dos pontos. Então vamos ver. Vamos ver. Além disso, o grupo militante libanês, isso de acordo com o Insider Paper, o Hezbollah disse nesta sexta-feira de manhã que estava mantendo o dedo no gatilho caso houvesse qualquer violação israelense do cessar-fogo que entrou em vigor durante a noite. Então eles estão com o dedo no gatilho. Tá aí. Por quanto tempo isso vai durar? Isso é uma paz falsa. Ontem, o presidente Trump estava no gramado respondendo algumas perguntas e tal, e um repórter disse, Israel e Líbano já tentaram fazer a paz antes. Qual vai ser a diferença desta vez? A resposta do presidente Trump, eu sou a diferença. Interessante, interessante. O canal Beginning of Sorrows News compartilhou no Telegram a resposta do primeiro-ministro Netanyahu de ontem à noite. Ele disse, temos uma oportunidade de firmar um acordo de paz histórico com o Líbano. O presidente Trump pretende me convidar, junto com o presidente do Líbano, para tentar avançar nesse acordo. Essa oportunidade existe porque, desde a Guerra da Redenção, mudamos fundamentalmente o equilíbrio de poder no Líbano. Ativamos os pagers. Eliminamos o enorme arsenal de 150 mil foguetes e mísseis que Nasrallah havia preparado para destruir cidades israelenses. Eliminamos Nasrallah. Esse equilíbrio mudou de tal forma que, no último mês, começamos a receber ligações do Líbano para realizar conversas diretas de paz entre nós. Isso não ocorria há mais de 40 anos. Eu atendi a esse chamado e concordei com uma pausa, ou mais precisamente, um cessar-fogo temporário de 10 dias, para tentar avançar no acordo que começamos a discutir durante a reunião dos embaixadores em Washington. Temos duas exigências fundamentais para essas negociações de paz. Primeiro, o desarmamento do Hezbollah. Segundo, um acordo de paz sustentável, paz através da força. Havia ainda mais, não lerei toda a declaração dele. Mas aí está, uma delas era o desarmamento do Hezbollah. E esse é o ponto delicado aí. Um ponto bem importante. O presidente Trump disse naquele gramado, quando estava falando ontem, que o cessar-fogo no Líbano vai incluir o Hezbollah. Eu acho que o Hezbollah vai respeitar o cessar-fogo. Não sei quanto a isso, Jack. Vamos ver. Amir Tsarfati compartilhou isso esta manhã, antes de eu gravar. O presidente libanês Joseph Aoun afirmou, negociações diretas são cruciais e a responsabilidade nacional deve estar unida na próxima etapa, porque os olhos do mundo estão no Líbano. A posição do Estado é estabilizar o cessar-fogo, garantir a retirada das forças israelenses do sul do Líbano e resolver as disputas de fronteira restantes que estão travadas.
O cessar-fogo é a porta de entrada para a continuidade das negociações e é a escolha que conta com apoio local e internacional. Fim da citação. E foi isso que Amir disse. Preste atenção. Não foi dita uma única palavra sobre medidas para o desarmamento do Hezbollah, que é o cerne do problema e o verdadeiro motivo da pressão de Israel no sul do Líbano desde o início. Exatamente. Tentem soletrar isso. Alguns de vocês realmente tentam soletrar isso. Vocês fazem um trabalho muito bom. Amir também disse que o Hezbollah violou o cessar-fogo. Ele disse isso cerca de 1 hora antes de eu começar a gravar. 6 soldados das FDI ficaram feridos no sul do Líbano devido à detonação de um artefato explosivo, 2 deles gravemente. Os combatentes foram evacuados para tratamento e suas famílias avisadas. Vamos ver por quanto tempo esse cessar-fogo dura. Bubba, do Bubba News, comentou sobre isso. Ele disse: o Hezbollah quer sangue faltando 45 minutos para o início do cessar-fogo. Ele escreveu isso ontem à noite, por volta das 23h15 em Nova York, 45 minutos antes do cessar-fogo começar. Ele disse que foguetes do Hezbollah atingiram Carmyle, e uma garota de 17 anos ficou gravemente ferida. E mesmo que a maioria de vocês possa pensar que haverá um cessar-fogo, não haverá, porque o Hezbollah não permitirá que o governo libanês conduza negociações com Israel ou realize reuniões. Ele vai sabotar tudo em uma futura guerra, mesmo que isso custe uma guerra civil no Líbano ou a eliminação do presidente e do primeiro-ministro do Líbano. Eu meio que estou inclinado para esse lado. Eu não sei. Talvez eles consigam manter isso por 10 dias, mas eu simplesmente não vejo isso terminando em paz. Não estamos mais nesse período. Aquela pedra gigante que está perseguindo Indiana Jones morro abaixo, essa pedra da profecia bíblica não vai voltar morro acima. Já fomos longe demais. Você não pode parar isso agora. De qualquer forma, não é assim que eu vejo as coisas. O Jerusalém Post compartilhou isso. Estados Unidos planejam liderar o desarmamento do Hezbollah, afirmou um alto funcionário israelense ao Jerusalém Post. Interessante. Se for esse o caso, um alto funcionário israelense disse ao J-Post, Jerusalém Post, que, diferente do passado, os Estados Unidos agora pretendem liderar ativamente os esforços para desarmar o Hezbollah e estão preparados para usar recursos americanos para alcançar esse objetivo. Trump quer que isso aconteça, então agora os Estados Unidos estarão mais envolvidos, disse o funcionário. Será mesmo? O tempo dirá. O funcionário disse que os termos atuais do cessar-fogo são muito melhores que os de novembro de 2024, classificando a situação como bastante melhor. Principalmente porque o Hezbollah sofreu um golpe substancial com baixas significativas e porque as forças israelenses estão no terreno. Vamos ver. Eu não sei. O que mais? E então tivemos isso ontem. O Insider Paper cobriu isso. O presidente dos Estados Unidos, Trump, disse na quinta-feira que o Irã concordou em entregar seus estoques, todo o seu urânio enriquecido, e que os dois lados estavam próximos de um acordo de paz para acabar com a guerra que tomou conta do Oriente Médio. Trump disse depois aos repórteres que, abre aspas, há uma grande chance de fazermos um acordo com Teherã, acrescentando que consideraria ir ao Paquistão para assinar o acordo. Abre aspas, eles concordaram em nos devolver o pó nuclear, fecha aspas. Ele mencionou isso usando o nome que ele dá para o estoque de urânio enriquecido que os Estados Unidos afirmam poder ser usado para reconstruir armas nucleares. O presidente Trump afirma que o Irã está concordando, em segredo, em entregar todo o urânio enriquecido. Acho que é hora de paz no mundo. Você acha? Eu não acho. O que mais? Ele também afirmou ontem naquele gramado. O presidente Trump disse que, sem acordo, a luta recomeçará. Os Estados Unidos e o Irã estão negociando um plano de 3 páginas para acabar com a guerra, que inclui a possibilidade dos Estados Unidos liberarem 20 bilhões de dólares em fundos iranianos congelados em troca de o Irã abandonar seu estoque de urânio enriquecido. Houve avanços, mas ainda há divergências. As negociações seguirão em Islamabad neste fim de semana. Os Estados Unidos buscam garantir a segurança dos materiais nucleares do Irã, que, por sua vez, quer alívio financeiro para se reestruturar.
Um possível compromisso pode envolver o envio de parte do urânio para um terceiro país. A Rússia realmente tem insistido nisso. Eles têm dito: manda pra gente, cara, manda pra gente. Nós somos confiáveis. No geral, as negociações são promissoras, desafios significativos persistem. O Irã avançou, mas não o suficiente, observou um oficial dos Estados Unidos, então é isso. E tem mais esta. Amir Sarfati enviou isso pouco antes de eu começar a gravar. Ele disse: o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou, após o cessar-fogo no Líbano, a passagem para todas as embarcações comerciais no Estreito de Hormuz está agora completamente aberta durante o período do cessar-fogo, de acordo com a rota coordenada já anunciada pela Autoridade Portuária e Marítima da República Islâmica do Irã. Fim da citação. E Amir disse: preste atenção à tentativa de assumir o crédito pelo cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah e ao controle que ele reivindica sobre o Estreito de Hormuz. Então isso foi pouco antes de eu começar a gravar. E o que mais? E então, ontem, à noite, a inteligência dos Estados Unidos detectou que a China está considerando enviar sistemas de radar avançados para o Irã, de acordo com a CBS. Não sei se isso é verdade ou não. Vamos ver. E agora a Síria está afirmando que assumiu o controle de todas as antigas bases militares dos Estados Unidos na Síria. E o presidente Al-Jalani El-Sharra diz que as colinas de Golã são território sírio e não podem ser entregues. Está ocupada e administrada por Israel desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Estamos apenas observando questões proféticas. A Síria em breve será muito problemática, como muitos já sabem. A China diz que vai comissionar e lançar 7 reatores nucleares este ano. Isso é inacreditável. Esperei minha vida toda por carros voadores. Todos nós temos esperado por eles. Em vez disso, e o que a gente conseguiu? Sabe, corante vermelho. Olha, Dubai concluiu. Escuta isso, sua primeira estação de táxi voador. Você consegue imaginar? Operações comerciais com carros voadores devem começar ainda este ano. Já existem carros voadores. A China já tem. Eles são basicamente drones nos quais você senta, de verdade. É assim que eles parecem. Eles parecem drones. Sheikh Hamdan bin Mohammed, príncipe herdeiro de Dubai, visitou a primeira estação de táxi aéreo elétrico de decolagem e pouso vertical construída especialmente para esse fim em Dubai. A mídia dos Emirados Árabes Unidos divulgou um comunicado. A instalação, descrita pelas autoridades dos Emirados como a primeira do tipo no mundo, inclui 4 andares e uma área total de 3.100 metros quadrados, além de um estacionamento de 2 níveis. 2 pistas para decolagem e pouso de táxis aéreos e infraestrutura dedicada de recarga. A estação, localizada próxima ao aeroporto internacional da cidade, servirá como o principal centro de operações de táxis aéreos e poderá acomodar até 170 mil passageiros por ano nesse primeiro ano. Mais 3 estações de táxis voadores estão previstas. Finalmente temos carros voadores, justo a tempo de subirmos com Jesus no arrebatamento. Na verdade, nem vamos precisar desses táxis. Ele vai nos chamar. Em um instante, seremos transformados e estaremos com nosso Rei e Deus. Esse dia está próximo. Terremotos nas últimas 24 horas. Foram 41 acima de 4,0, 12 acima de 5,0 e 1 acima de 6,0. Então está aí. Certo, tudo bem. Então nós temos que, vamos para o Clown World. Vamos ao Clown World. Isso é ridículo e meio nojento. Então, se você pausar o vídeo para pegar um lanche, o que eu recomendo que faça, mas talvez espere até depois desse segmento e aí pause o vídeo e pegue um lanche. Pega algo bom pra gente hoje, beleza? Porque esse aqui... Esse é um dos mais ridículos que eu já li. Beleza. Uma montadora chinesa patenteou um vaso sanitário escondido sob um banco deslizante do carro que pode ser operado por comandos de voz, de acordo com um banco de dados do governo. Queria poder dizer que eu estava brincando. A empresa de veículos elétricos Cirrus recebeu a aprovação da patente para seu banheiro móvel no início deste mês, segundo registros públicos.
O banheiro móvel pode ser acessado manualmente empurrando o banco traseiro, assim como pelo comando de voz para ativar a função de banheiro. A comodidade foi criada para atender às necessidades de ir ao banheiro dos usuários durante viagens longas, acampamentos ou para quem vive no carro. Engenheiros escreveram no pedido de patente: um mecanismo de ventilador com um tubo de escape direciona os odores para fora do carro, enquanto os resíduos são coletados em um tanque que precisa ser esvaziado periodicamente. O vaso sanitário também possui um elemento de aquecimento rotativo que evapora toda a matéria, os resíduos. O design do assento deslizante otimiza a utilidade do interior do carro, disseram eles no registro. Olha, caras, vocês sabem, se vocês têm problemas a ponto de não conseguirem parar e entrar em um Dunkin' Donuts ou algo assim para usar um banheiro e precisam abrir o assento, aí vocês têm problemas maiores. Vocês não deveriam estar viajando. Meu Deus do céu. Eu nem sabia o que dizer sobre isso. Eu nem sei o que dizer. Não consigo imaginar. Você precisa esvaziar aquilo embaixo do seu assento? Debaixo do banco do motorista? Um vaso sanitário? Não, 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 não. Só me dá água. Só me dá água gelada para eu me recuperar dessa história. Meu Deus do céu. Desculpa, mas esse é o clown world em que vivemos, né? Beleza. Que tal a gente ler alguns comentários do dia? Certo. Agora precisamos limpar a mente. Aquela imagem é realmente horrível. Já é. Todo mundo está ansioso pelo arrebatamento. Alguém me perguntou quem recebe o pagamento do meu seguro de vida se eu for arrebatado. Respondi que não me importo. Glória a Deus. Essa é a resposta perfeita. Já me perguntaram isso, e sobre meus bens também. O quê? Minha conta bancária? Eu não me importo. Eu não me importo com nada disso. Sabe do que mais? Minhas meias? Minhas guitarras velhas que estão guardadas no armário. Pode pegar. Pode levar tudo. Eu não me importo. Não me importo em que mãos isso vai parar. Estarei com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na glória. Nada do que tínhamos aqui vai importar para nenhum de nós. Então, essa é uma boa resposta. Eu realmente não me importo. Amy, eu gostei desse comentário curto. O arrebatamento não é teoria. É uma promessa. Amém, irmã. Amém. Muito bom. Jeanette. Nosso Rei Jesus vai nos dar tudo o que precisamos para passar por este dia, não importa com o que estejamos lutando. Permaneça firme. Olhos em Jesus. Maranata. Amém. Obrigado, irmã. Sua força será conforme for o seu dia. Ele distribui a força que precisamos para hoje, a cada dia. Levante da cama e diga, conforme for o seu dia, assim será a sua força, porque ele vai prover a força que precisamos para o dia. Mais uma. Grace Faith Christ Alone disse: conhecer e amar Jesus faz minha vida tão boa. Eu não me preocupo com o que acontece no mundo, sabendo que sou filho dele e que ele está no controle. Nada vai acontecer que ele não permita. Louvado seja Deus. Obrigado. Amém. Amém. Adoro isso. Você teme não pertencer a Jesus? Você deveria. Ele veio aqui há 2000 anos para resgatar você e a mim do nosso problema com o pecado. E eu vou te contar o evangelho. E eu vou torcer para que alguém aí fora hoje seja o seu dia. Porque sabe de uma coisa? Hoje você pode ser salvo. Jesus deixou um trono no céu para vir aqui há 2000 anos. Ele veio aqui, o Cordeiro de Deus, sacrificado desde a fundação do mundo para morrer. Ele veio aqui para derramar seu sangue precioso. Foi isso que Jesus fez. Nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo e viveu uma vida perfeita. A vida dele foi absolutamente perfeita, porque a nossa não pode ser. E Jesus foi para aquela cruz porque ele te ama tanto que quer passar a eternidade com você. E ele sabe que não há como você conquistar o céu por conta própria. Temos uma dívida de pecado impagável. Jesus pagou essa dívida com seu sangue na cruz. E tudo o que você precisa fazer para ser salvo é entender que você é um pecador e que seus pecados precisam ser pagos. Pecado significa apenas ficar aquém da glória de Deus, errar o alvo. O padrão de Deus é a perfeição completa. Nós não conseguimos chegar perto disso. Precisamos de um Salvador.
Todo o Antigo Testamento da Bíblia foi escrito para nos mostrar que precisamos de um Salvador. Tudo apontava para Jesus, tudo estava esperando por Jesus. E agora, 2000 anos depois, nós olhamos para o que Jesus fez por nós naquela cruz. Para ser salvo, você reconhece que é pecador e diz: Jesus, admito que sou um pecador. Reconheço que não sou perfeito nem alcanço tua glória. Agora tenho fé no sangue que o Senhor derramou na cruz, que vai me lavar e me deixar branco como a neve, pois é isso que acontece com fé. E quando você entende que esse sangue é tão poderoso, ele tem o poder de remover e apagar todo o pecado que já foi cometido. E você diz: Jesus, eu sou um pecador. Eu creio nesse sangue, que ele me lavou e me deixou branco como a neve. É isso que acontece. O problema do seu pecado é removido. Você é lavado e fica branco como a neve. E você diz para Jesus: eu creio na sua obra consumada na cruz. Você foi pregado na cruz. Você derramou aquele sangue precioso. Você morreu. Você foi sepultado. E o mais importante, você ressuscitou no terceiro dia, porque Jesus está vivo para sempre. E este é o Evangelho, as boas novas. Somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. E graça é um presente não merecido por meio da fé em Jesus Cristo. É um presente imerecido, não podemos conquistar o céu. Jesus abriu nosso caminho para o céu com seu sangue. Certo, sua obra consumada, morte, sepultamento e ressurreição. Sabe, você pode ser salvo hoje. Hoje é o dia da salvação. Não adie isso. Não adie porque sabe de uma coisa? Você pode nunca mais ter esse pensamento. Sabe, talvez agora mesmo você esteja pensando: isso parece verdade. Então corra para a verdade. Fale com Jesus agora mesmo. Você não vai querer ouvi-lo dizer: afaste-se de mim no julgamento. Eu nunca te conheci. Isso é assustador, e você será levado para uma separação eterna de Deus, também conhecida como inferno, que não foi criado para a humanidade. Foi feito para Satanás e seus anjos. Mas se você disser que não quer esse plano de resgate, não precisa disso, e acha que é mais bom do que ruim. Muitos dizem: não quero crer em um Deus que me mandaria para o inferno. Esse Deus enviou Jesus, seu Filho unigênito, para morrer na cruz e te resgatar. Ok? Não será Deus que vai te mandar para o inferno. Será você dizendo a ele: eu rejeito o pagamento que seu Filho unigênito fez por mim. É isso que te manda para o inferno, não Deus. Deus providenciou o pagamento pelo seu pecado. Você precisa acreditar nisso. Certo, hoje é o dia da salvação. Pela manhã, durante meu tempo de oração, orei por todos que assistiriam a este vídeo, incluindo você. Goste ou não, você foi alvo de oração. Se não formos arrebatados hoje, que seria um ótimo dia, vejo vocês amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.